E agora vamos com a nossa primeira entrevista no Jornal da Rede Alesp de hoje. Vamos falar sobre a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o benefício de prestação continuada, o BPC, que é um salário mínimo, R$ 1.100 oferecido para idosos e pessoas portadoras de deficiência com baixa renda. Esse auxílio será ampliado a partir de 2022, com impacto na economia no próximo ano, que deverá ser de aproximadamente 2 bilhões devido à inclusão de 180 mil beneficiários. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com João Espósito, que é economista, também advogado. João, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, Guga? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Vamos falar sobre esse tema aí que é importantíssimo. Eu gostaria que você começasse informando o nosso telespectador o que é o BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada. É um valor que é arcado pelo INSS para suprir famílias que têm baixa renda, mas que eles possuem um indivíduo que ou é um idoso, ou seja, tem mais de 65 anos, ou que ele possua qualquer tipo de deficiência. Agora, é interessante, a quem se destina o BPC? Então, vamos lá, ele se destina àquele idoso que tenha mais de 65 anos e que ele não tenha meios para se subsidiar, ou seja, ele não vai ter um salário, ele não vai ter um auxílio da família dele, ele não tem maneiras de suprir as suas demandas pessoais. Então, ele pode solicitar o BPC. Outra pessoa que pode solicitar o BPC também são as pessoas com deficiência. E agora, com a lei, com essa nova lei que foi aprovada, a gente possui alguns critérios relativos a essa deficiência. E para o portador de deficiência não existe limite de idade. Então, ali em qualquer idade ele pode solicitar o BPC. E aí ele precisa atender algumas regras. Como calcular essa renda per capita da família? Importante a gente explicar isso também. Vamos lá. A questão da renda per capita ela é muito importante, porque essa pessoa que vai solicitar o BPC, ela geralmente está inserida no ambiente familiar, ou seja, ela vai ter ali outros 2, 3, 4 membros da família contribuindo para a renda geral. E aí é importante, para saber se você tem direito ao BPC, que você saiba calcular a renda per capita da família. Então, você precisa saber todos os rendimentos brutos, e aí inclui até mesmo os auxílios, ou seja, aquela família que recebe um Bolsa Família, esse Bolsa Família, ele também deve ser somado para cálculo da renda per capita. Então, vamos a um exemplo. Se você tem uma família onde uma das pessoas recebe R$ 1.100 de um salário, do emprego que ela tenha, mais uma outra pessoa que receba um Bolsa Família, vamos supor aqui de R$ 300, você tem que somar essas duas verbas e dividir pelo número de pessoas que possuem na família. Então, se possuísse, vamos supor, 4 pessoas na família, você somaria os dois valores e dividiria por 4, você saberia a renda per capita. E aí a renda per capita, para PC, ela tem que ser de pelo menos 1/4 do salário mínimo, e agora essa regra está mudando para metade do salário mínimo. Agora, João, é importante também a gente esclarecer o nosso telespectador com essas novas regras, como faz para requerer o benefício? Vamos lá, para requerer o benefício não é tão simples. É necessário que se exista um cadastro feito naquele CAD único, que é o cadastro único que existe pela União. Esse é o primeiro passo, você tem que ter o CAD único. Um segundo passo se você for deficiente, é importante você procurar um centro de referência para que seja feito um cadastro, isso se você for deficiente, um centro de referência de assistência pessoal. E aí você vai fazer seu cadastro, e aí depois você tendo o CAD único e o seu cadastro no centro de referência, você pode solicitar via aplicativo Meu INSS o BPC. E aí a solicitação, ela pode ser feita via aplicativo Meu INSS, e para aqueles que não possuem acesso, pode ser feito o agendamento por telefone. Agora, as pessoas que recebem o BPC, é possível que elas percam esse benefício? Elas precisam manter sempre o cadastro atualizado? Conta um pouco disso. As pessoas precisam manter o cadastro atualizado, e além de manter o cadastro atualizado,
elas vão passar a ter um benefício com a mudança da lei. Então, elas podem, inclusive, se reinserir no mercado de trabalho, elas podem estar trabalhando CLT sem correr o risco de perder o BPC. A diferença é que o BPC ele vai ser reduzido, ou seja, ele vai ser pago pela metade. Isso se você tiver uma renda familiar geral de até 2 salários mínimos. Se a sua renda for superior a 2 salários mínimos, o BPC ele é cessado, ou seja, você perde o benefício. E aí, caso você volte para uma situação de desemprego, você pode solicitar novamente o BPC. Agora é importante a gente explicar para o nosso telespectador, né? O que mudou na prática com essa lei? Como era antes e como é agora em relação ao BPC? Antes, a renda per capita ela teria que ser de 1/4 do salário mínimo para cada membro da família. Isso para você ter direito ao BPC. E também você não tinha a questão do grau da deficiência que aquele contribuinte possui. E você também não tinha o custeamento, ou seja, você não tinha direito a você ter o BPC se você tivesse medicamentos, uso de medicamentos que estão fora da lista do SUS ou que não são custeados pela União. E aí a lei veio com essa mudança. Então, assim, ela ampliou o acesso ao BPC, além de permitir que essas pessoas se reinseram no mercado de trabalho sem medo de perder o benefício. Esse benefício faz muita diferença. Essas pessoas com idade mais avançada e os deficientes, eles têm muitos gastos com medicamento, gastos com saúde em si mesmo. E muitas das vezes é difícil já eles darem conta desse gasto com o valor do BPC. Então, você permitir que essa pessoa se reinsira no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, continue percebendo o BPC, você aumenta a qualidade de vida dessas pessoas. E você torna a medida muito mais inclusiva. Agora, outro fator que seria interessante, além da renda, quais os outros aspectos que são analisados? São analisados esses aspectos de se a família ela presta algum tipo de auxílio para esse contribuinte, o medicamento que eles usam, o nível ali da deficiência, se é uma deficiência grave ou não, se isso vai comprometer o estilo de vida daquela pessoa ou não. Esses são os fatores que precisam ser observados. Legal. Agora é interessante a gente explicar para o nosso telespectador qual que é a diferença, por exemplo, de quem recebe o BPC e quem é aposentado por invalidez. Tá, vamos lá. O BPC é um benefício de prestação continuada. Ele não leva em consideração a contribuição que esse contribuinte teve para o INSS. A pessoa que está aposentada por invalidez, ela sofreu alguma perda, algum dano enquanto ela exercia um trabalho laborativo e ela foi afastada pelo INSS. Na medida que ela foi afastada pelo INSS, foi constatada que ela não tinha capacidade laborativa. E aí ela entra pela aposentadoria por invalidez. Já o BPC, não. É para uma pessoa que ela levou uma vida, vamos botar assim, relativamente normal, ela não teve problemas, ela trabalhou normalmente, mas quando ela chega numa idade avançada, depois de 65 anos, ela não tem mais meios de se manter, né? Ela perdeu a renda dela, ela não conta com o auxílio de ninguém, e aí ela vai solicitar esse auxílio para o governo. E a mesma coisa vale para o deficiente. É o deficiente que ele não encontra meios de sobreviver, de se inserir no mercado de trabalho, e ele necessita de um auxílio porque ele não tem mais com ninguém para contar. Quer dizer, então, para ser beneficiário do BPC, a pessoa pode nunca ter contribuído para o INSS, por exemplo, né? Exatamente. E mesmo assim teria direito. Mesmo assim. Então é assim, ela se torna elegível a partir de qual idade e os deficientes eles precisam apresentar atestados? Como é que funciona isso? Precisa. Vamos lá. O idoso a partir de 65 anos e o deficiente, ele vai ter que apresentar o laudo dele, ele vai ter que apresentar o nível de deficiência que ele possui, se é uma deficiência leve, moderada ou grave, e ele consegue esse tipo de avaliação justamente nos centros de referência. Tá? É fundamental. O centro de referência que vai permitir que essa pessoa com deficiência possa solicitar o BPC dele. Agora, essas novas regras, elas passam a valer a partir de quando?
mexe alguma coisa com quem já fez a solicitação do benefício? Vamos lá, a regra ela já começa a valer a partir de outubro de 2021, sendo que falta ainda uma aprovação final e uma normatização a respeito dessas regras, dos pagamentos e tudo mais. Então, efetivamente, você só vai ter os efeitos dela valendo em 2022. Mas a lei ela já entra em vigor agora, em outubro de 2021. Agora você mencionou um assunto que eu achei interessante, por exemplo, você falou que os beneficiários, né, só podiam usar os remédios aí elencados e custeados pelo SUS. E se a pessoa tivesse a orientação de uso de um outro remédio, ela já se tornaria inelegível automaticamente? E com a nova lei isso mudou? Exatamente, ela se tornaria inelegível e agora com essa nova lei isso mudou. Agora essa pessoa, ela segue elegível, independente desse custos com remédios estarem custeados pelo SUS ou não, que é muito importante. Agora você tem algum outro, né, uma outra mudança que seja interessante a gente destacar nessa nova lei aí do BPC? Não, a gente cobriu todas as mudanças. Legal, interessante então. Então, só recapitulando, né? A partir de quando vale a lei e qual o público que é beneficiado? Tá, vamos lá. A lei ela começa a valer em outubro de 2021, sendo que essa questão dos valores, ou seja, do aumento da renda per capita por família, são regras que vão valer efetivamente a partir de 2022 e as pessoas elegíveis são pessoas idosas com mais de 65 anos que não tenham um apoio da família ou que tenham a renda per capita menor do que um quarto do salário mínimo. Isso para hoje. E deficientes que também não possuam devido apoio e que tenham uma renda per capita familiar menor do que um quarto do salário mínimo per capita. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação nesse jornal da Rede Alesp. Dessa segunda-feira até uma próxima oportunidade. Obrigado, Guga. Falamos aí da nova lei do BPC, que é o benefício de prestação continuada.